Fala amigos que acompanham o canal David Xavier, sejam mais uma vez muito bem-vindos a este canal. Se você ainda não conhece ou não é inscrito, deixa aí a sua inscrição e, claro, deixa a sua curtida, o seu like neste vídeo. Hoje faremos uma análise aí de Santos e Iguatu, que jogam nessa quinta-feira pela Copa do Brasil, segunda fase da Copa do Brasil. Lembrando que é jogo único, dessa vez na casa do time santista, e o empate leva a decisão para os pênaltis. Não há mais vantagem de ninguém, né, diferente da primeira fase, onde o visitante tem a vantagem do empate. E nessa segunda fase, então, empatou, vai para as penalidades. Isso força as duas equipes a irem para cima uma das outras, a buscar a vitória nesse jogo. E o que esperar desse Santos e Iguatu? Acompanhei algumas partidas do Iguatu, duas no Campeonato Cearense, os dois jogos pelas quartas de final contra o Atlético Cearense, e o jogo contra o América de Natal, na primeira fase da Copa do Brasil, que o time, na verdade, venceu todos os jogos, 2-1 no primeiro jogo contra o Atlético Cearense, né, primeiro jogo das quartas de final, voltou a vencer por 1-0, se classificou à semifinal para enfrentar o Ceará no dia 11. E no jogo da Copa do Brasil venceu também o time do América de Natal por 1-0. Os números, na verdade, impressionam. Impressionam porque dentro dessa temporada são 7 jogos, né, pelo Cearense e 1 pela Copa do Brasil. Isso dá 6 vitórias na temporada inteira, 6 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota. Mas é importante também traçar em relação e falar em relação ao nível. O nível de qualidade do Campeonato Cearense, o nível de competitividade, de qualidade que enfrentou na primeira fase da Copa do Brasil, que é baixo, que ao meu ver é baixo. O nível do Campeonato Cearense vem muito baixo, talvez um dos estaduais de maior nível seja o Campeonato Paulista, depois o Carioca, talvez um pouco do Pernambucano, por terem 3 equipes ali grandes, né? Mas isso é bem discutível. Se você lembrar de alguma outra competição, pode colocar aqui nos comentários também. Mas estamos falando de um time do Campeonato Cearense e do Campeonato Paulista como o Santos. Ainda mais um Campeonato Paulista forte, que fora o Santos tem mais outras 4 equipes de Série A de Campeonato Brasileiro, né? Os grandes Palmeiras, Corinthians e São Paulo. E o Red Bull Bragantino. E outras equipes de Série B. O Mirassol, por exemplo. O Botafogo de Ribeirão Preto. O Ituano, que o Santos acabou perdendo uma partida vexatória. Equipes de Série C, como o São Bernardo, que fez uma ótima campanha, vem fazendo uma ótima campanha no Campeonato Paulista. Então, o nível de competitividade, o nível técnico óbvio do Campeonato Paulista, que é o campeonato que enfrenta o Santos, é maior. Dentro do Campeonato Cearense, eu, acompanhando algumas situações, algumas partidas, eu vi um nível muito baixo. Então, assim, os números impressionam, mas o nível técnico, ele é muito baixo. Então, para falar desse Iguatu, que inclusive vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, o Iguatu, então, na temporada, tem 6 vitórias, né? 1 empate e 1 derrota. Derrota essa que foi para o Fortaleza, logo na primeira rodada do Cearense pelo placar de 2-0. E aí o empate foi contra o Maracanã, na quarta rodada do Campeonato Cearense, placar de 1-1. Teve uma partida que deslanchou, que foi logo na segunda rodada, 5-1 contra o Guarani de Juazeiro. Depois venceu 2-1 o Pacajus na terceira rodada, aí veio na quarta rodada o empate com o Maracanã. Na quinta rodada venceu por 2-1 o Ferroviário, que é um time de Série C do Campeonato Brasileiro. Um parâmetro até legal para uma equipe que está na Série D do Brasileirão. As duas partidas das quartas de final, 2-1 contra o Atlético Cearense no primeiro jogo, fora de casa, e a decisão em casa venceu por 1-0. Então, mais vitórias do que empate e derrotas, os números realmente impressionam. Mas assim, percebam que nos 2 últimos jogos, que foi a classificação da Copa do Brasil contra o América de Natal e o segundo jogo das quartas de final contra o Atlético Cearense, venceu por 1-0. Placar mínimo, né? E não tomou gol. Mas de resto, em todas as outras partidas, o time do Iguatu tomou gols. O que a gente pode entender, e até acompanhando algumas partidas, já vou trazer informações táticas de como joga o time do Iguatu, é que tem certa dificuldade de finalização, fundamento de finalização e até articulação, armação da jogada ofensiva, principalmente próximo da área.
e toma gol na maioria dos jogos. Perdeu de 2-0 para o Fortaleza, até um resultado normal. Fortaleza, a gente sabe da boa campanha que vem fazendo desde o ano passado. Brasileiro, Libertadores, enfim, e era uma estreia, então, até então absolutamente normal. Não enfrentou ainda o outro grande do Ceará, que é o Ceará, vai enfrentar nas semifinais, é um outro jogo muito importante. E aí vem uma vitória de 5-1 contra o Guarani de Juazeiro. Toma um gol, vence por 5, ok. Mas e o nível? O Guarani de Juazeiro caiu para a segunda divisão do Campeonato Cearense. Na terceira rodada, venceu por 2-1 o Pacajus. Tomou gol de novo, fez 2 gols. Pacajus caiu para a segunda divisão do Cearense. Na quarta rodada, o empate com o Maracanã, 1-1, tomando o gol novamente. E, encerrando a primeira fase do Campeonato Cearense, venceu por 2-1 o Ferroviário. Até aí um parâmetro que eu também acho legal, pelo nível nacional do time do Ferroviário. Mas toma gol de novo, 2-1. Então, isso é um fator importante para o Santos saber, determinante para o time do Santos saber, por mais que o Santos esteja vivendo toda essa bagunça, e aí eu acho que o maior problema do Santos para essa partida é o próprio Santos, pela falta de organização tática, pela falta de qualidade técnica, por toda a pressão que vive, isso mina a parte psicológica, coloca uma pressão nos jogadores, enfim. Mas o maior problema do Santos nesse jogo é o Santos, por conta do nível. O nível do futebol cearense, como eu disse, repito, é muito baixo. Estou trazendo algumas informações aí para vocês. Então, na maioria dos jogos, o time do Iguatu acabou tomando gols e tem uma certa dificuldade de fazer gols. Eu acho que é um time que peca na criação, peca na finalização, modelo de jogo que não me agrada. Eu acho um modelo de jogo bastante limitado, né? E isso coloca em xeque esse time do Iguatu diante do Santos. No jogo que deslanchou, enfrentou uma equipe que caiu. Foi o jogo que fez mais gols, que foi 5. Mas qual era o nível? Qual era o parâmetro? Tanto que, fora o Fortaleza, nas 3 primeiras rodadas, o time enfrentou 2 equipes que caíram de divisão no campeonato estadual, o Guarani de Juazeiro e o Pacajus. O time está na Série D do Campeonato Brasileiro, disputa a Série D esse ano, está no grupo A3 do Brasileirão, né, da última divisão do Campeonato Brasileiro, ao lado de Campinense, da Paraíba, Globo do Rio Grande do Norte, Nacional de Patos, também da Paraíba, o próprio Pacajus, o Potiguar de Mossoró, do Rio Grande do Norte, o tradicional Santa Cruz de Pernambuco e o Souza, também da Paraíba. Então, um grupo relativamente bem forte de equipes que vêm fazendo boas campanhas nos seus estaduais, que é o caso do Campinense, o próprio Nacional de Patos vem dando trabalho, o Santa Cruz, tradicional, equipe grande, e o Souza, que vem fazendo também uma boa campanha no campeonato paraibano. Então é um grupo forte na Série D dessa equipe do Iguatu. Para a participação do Iguatu nessa Copa do Brasil, na verdade caiu no colo, porque daria uma vaga. O campeonato do Ceará tem o campeonato cearense e no segundo semestre, assim como no estado de São Paulo, que tem a Copa Paulista, lá tem a Copa Fares Lopes. Porém, a CBF entrou em um acordo com as federações que, para dar uma vaga em torneios nacionais, seja a Série D ou a Copa do Brasil, que é o caso, por exemplo, da Copa Paulista, pelo menos 4 equipes de uma Série A tenham que estar jogando, Série A do campeonato estadual. E no ano passado, nem o Ceará e nem o Fortaleza colocaram suas equipes principais. Então não deu um número suficiente dentro do regulamento que a CBF pede e exige das federações, por isso a vaga foi passada à parte estadual. E aí, como no ano passado o Iguatu terminou na 4ª colocação, herdou não só a vaga da Copa do Campeonato Brasileiro da Série D, como também a vaga dessa Copa do Brasil. Se fosse pela Taça Fares Lopes, o campeão teria sido o Pacajus, e o Pacajus estaria nessa Copa do Brasil. Então, foi uma vaga, uma situação que acabou caindo no colo do time do Iguatu. Agora, vamos lá, falar do modelo de jogo desse time cearense. Acompanhei algumas partidas, como eu disse, foram 3 jogos aí acompanhados, os mais importantes no campeonato cearense. Uma equipe que começa jogando no 4-3-3, formação tática de 4-3-3. Tem um jogador aí que chama a atenção pelo apelido, e muitos já devem ter escutado. Mas vamos lá. Goleiro é o Marcelo. A linha de 4 defensiva, lateral direito, é o Thalisson Calcinha.
Zagueiro pelo lado direito, Regineldo. Não é Reginaldo, não. É Regineldo mesmo. Zagueiro pelo lado esquerdo é o Max Oliveira. E o lateral esquerdo é o Wender. No meio, o volante é o Guidio. Os dois jogadores de mais armação ali na frente, né, mais avançados. O Dedeco e o Pedrinho, que é o camisa 10 da equipe, o Pedrinho. E o trio de ataque, pelo lado direito, o Jefferson Cachito. Na parte central ali, o Luiz Soares, não é o Luiz Soares, aquele que está no Grêmio, uruguaio famoso de Copa do Mundo, Barcelona, enfim, é Luiz Soares. E o ponto esquerda é o Thiaguinho, esse o time aí do Pacajus, treinado pelo técnico Washington Luiz, 41 anos de idade, rodado e conhecidíssimo no futebol cearense, campeão de terceira divisão do Campeonato Cearense, se não me engano 2 vezes campeão da terceira divisão, 3 vezes campeão da segunda divisão do Campeonato Cearense, conhecidíssimo no futebol cearense e conhecedor do futebol cearense. Então vamos lá, o time na defesa busca fazer um 4-4-2, no jogo que eu acompanhei do Campeonato Cearense, contra o Atlético Cearense, foi muito 4-4-2. Para o jogo contra o América de Natal, fez um 5-4-1. Por quê? O jogador que é o Guidio, que é o primeiro volante, não necessariamente ele vai para a linha de defesa, mas ele fica à frente dos dois zagueiros. Dois zagueiros ali, o Regineldo e o Max Oliveira, são zagueiros altos. Já o Guidio, ele tem uma estatura baixa, então ele não é bom no jogo aéreo. Ele perde as disputas aéreas. Tanto que quando vem uma bola quebrada à frente, que ela vai na parte central ali do volante, no caso do posicionamento do Guidio, tem que vir o Regineldo ou o Max. Geralmente vai o Regineldo, que se desloca da linha de defesa e dá 2 passos à frente e vai para o meio campo para chegar junto e ajudar nessa primeira bola, nessa bola aérea, o Guidio, porque não tem condições de disputar a bola na parte aérea. Então ele não tem como fechar na linha de defesa, por conta dessa deficiência de altura que o impede de disputar a bola pelo alto. Ele acaba fechando para cortar passe que vem para trás. Se um adversário chega pelo fundo, tenta o cruzamento rasteiro para trás, ele está posicionado ali, fazendo a linha de 5 para cortar. O que ele faz? Ele flutua sempre na frente da linha de 4. Ele pode formar um quinto homem a todo momento, porque faz essa flutuação. E claro, baixa na linha dependendo do avanço do adversário. Mas a primeira função é ele flutuar na frente dessa linha de 4. Entendeu? Então por isso que acaba fazendo um 5-4-1. E aí você tem os dois meias, né, que recuam também, quando o time forma, entre aspas, uma linha de 5 mais atrás. Então recua o Pedrinho e o Dedeco, mais na parte central, juntamente com os pontas, o Jefferson Cachito e o Thiaguinho pelo lado esquerdo, e forma a linha de 4. E lá na frente, isolado, o Luiz Soares, que é um centroavante mais forte, mas que tem boa mobilidade também e boa velocidade. Mas eu confesso que eu não gostei muito do modelo de jogo desse time do Iguatu. A bola passa pouco pelo meio campo. Quando a gente fala de um grande destaque do Iguatu, confesso que eu não consigo necessariamente colocar um destaque. É um time de operários, é um time bem coletivo. Os pontas eles têm velocidade, mas não têm a qualidade suficiente para fazer a quebra de marcação. Não são bons no drible para fazer individual em cima dos laterais adversários. O centroavante recebe poucas bolas, por isso várias vezes ele faz uma movimentação na intermediária. Acompanhei até o jogo contra o América de Natal, que ele estava voltando na parte de meio campo. É claro que isso faz o Pedrinho ou o Dedeco infiltrarem dentro da área do adversário. E isso acontece bastante. Time que busca muita movimentação e gosta da posse de bola. Então, na defesa, é praticamente um 5-4-1. No ataque, o time geralmente se porta no 2-3-2-3. Por que isso acontece? Quando o time tem a posse de bola, ele vai avançar. Os zagueiros se plantam um pouco mais à frente, próximo da linha de meio campo. Os laterais avançam. O volante, o Guidio, ele fica à frente ainda da linha de defesa. Então ele se posiciona na cabeça do círculo central, na parte de meio campo. Pelo lado esquerdo fica o ala, que aí pode ser o Wender. Pelo lado direito
vai subir ali o Thalisson Calcinha. Então, formando a linha de 3. Os 2 zagueiros atrás, a linha de 3 à frente, com o Guidio centralizado. Pela direita, Thalisson Calcinha, e pela esquerda, o Wender. A linha de 2 que fica à frente, mais à frente, é formada exatamente pelos 2 meias, o Dedeco e o Pedrinho. E lá na frente, lá dentro da área, fechando mesmo, os 2 pontas fechando mesmo para dentro da área, para fazer uma articulação de mais meia direita ou meia esquerda, o Jefferson Cachito fecha mais um pouquinho pelo lado direito, e aí abre espaço, dependendo do avanço da bola, pro lateral poder fazer a jogada de fundo, no caso o Thalisson Calcinha. O mesmo vai acontecer do lado esquerdo, com o deslocamento ali do Thiaguinho um pouco mais para dentro, abrindo espaço para o lateral esquerdo, o Wender subir um pouco mais e tentar fazer esse volume tático na linha de 5. Se os 2 alas avançarem, com os 3 atacantes que já estão lá dentro, forma-se a linha de 5 dentro da área, fora os 2 jogadores que estão chegando de trás, o Dedeco e o Pedrinho. Um tem uma infiltração, podendo fazer uma linha de 6 lá dentro, e um fica ali mais na entrada da área para pegar uma possível segunda bola ou um cruzamento que venha para trás, né, e poder fazer a finalização de frente. O que não foi interessante? Eu acho que o time mostrou muito pouco de qualidade técnica. Os meias, eu posso destacar o Pedrinho, que é o camisa 10, mas não necessariamente. Até no comparativo do Lucas Lima, o Lucas Lima tem muito mais qualidade, o Lucas Lima tem a visão de jogo, o Lucas Lima tem o passe rompedor, o Pedrinho é muito mais posicional. É o trabalho de tabela, ele tem uma boa arrancada, mas eu vi pouco de passe rompedor. Vi pouco de finalizações de fora da área. E essa bola de meio tem dificuldade para chegar na área. Time que cruza mal, time que tem poucas finalizações, e a principal arma ofensiva do time do Iguatu são as ligações diretas. As ligações diretas dos zagueiros ou dos laterais para os pontas. Então, se a defesa do Santos se posicionar para antecipação, consegue roubar a bola fácil. Porque é um time que erra muito passe nessa ligação direta. O time é até bom no passe curto. Tem muita velocidade, tanto na transição ofensiva quanto principalmente na transição defensiva. Tem muita organização, mas falta muito da qualidade. Como eu falei, até os números impressionam no Campeonato Cearense, mas o nível é muito baixo. Então, assim, para falar do time, Marcelo, goleiro, é utilizado na saída de jogo. Sai bem com os pés, né? O time utiliza ele para a construção da jogada, para atrair o adversário na marcação-pressão, e aí poder fazer a saída curta. Ele trabalha com os pés e tem boa reposição com as mãos. Mas confesso que eu não vi nenhuma grande defesa do Marcelo. Pelo contrário, quando a bola chegou e foi cruzada na área, ele teve até algumas saídas enroscadas, complicadas. Thalisson Calcinha, o lateral direito. E aí o que pode acontecer também? O Thalisson Calcinha pode não jogar na lateral direita. Ele muitas vezes jogou na lateral esquerda. Até o gol que ele faz contra o América de Natal, que é um golaço, mas não é aquilo que o Thalisson Calcinha vem mostrando nos últimos jogos. É um jogador bastante limitado, tem velocidade, apenas isso, bastante limitado. O que acontece é que ele estava na lateral direita, é destro, estava na lateral direita, puxou por dentro, naturalmente, para dentro, né, naturalmente, e conseguiu a finalização. Acertou o chute. E foi um golaço realmente, mas não é característico ele cruzar, ele chutar. Não é um jogador de primor técnico. É um jogador muito mais tático e de velocidade. Mas, enfim, fez o golaço e foi responsável pela classificação a essa segunda fase. Se ele não jogar na lateral direita, ele vai passar para a lateral esquerda. Quem vai entrar na lateral direita é o João Antônio. Jogou muitas partidas na lateral direita e o Thalisson passando para a lateral esquerda. Mas no jogo contra o América de Natal, Thalisson Calcinha, lateral direito, como eu falei, é um jogador mais tático e de velocidade. Mais um ala que tem uma função de maior perigo do meio para frente. Do meio para trás, eu acho que a linha de defesa do Iguatu ela marca mal. Os 2 zagueiros são lentos e os 2 laterais eles marcam muito mal. Por isso o time tem que ter uma recomposição rápida e tem uma organização, uma recomposição rápida, mas o encaixe de marcação do Iguatu é muito falho, é muito frágil. Então o meio-campo tem que proteger demais a defesa, porque a linha de defesa ela marca muito mal. Miolo de zaga lento e as laterais não encaixam bem a marcação também. Pode ser um fator de qualidade individual, de velocidade para o Santos explorar as laterais do Iguatu. E aí a dupla de zaga, Regineldo e Max Oliveira, são 2 jogadores altos, de bom porte físico, mas que eu não vi se imporem.
O time do Iguatu nem tem como força de jogada as jogadas aéreas. E são dois zagueiros lentos. Participam da saída de jogo, mas são dois zagueiros lentos. Se o Santos conseguir pressionar, né, a saída de bola, coloca muita dificuldade no time do Iguatu, força o erro. E geralmente, na saída de bola, se o adversário pressiona, eles vão tentar a ligação direta. Aí é a atenção da última linha do Santos para poder antever essa jogada, antecipar essa bola e conseguir fazer com tranquilidade a roubada de bola. Então o Reginaldo e o Max Oliveira são lentos. E a lateral esquerda, o Wender, ele alterna no time. Alterna porque não é tão bom. Dá pouca saída de jogo pelo lado esquerdo, marca muito mal. Se a lateral direita já não marca bem, a lateral esquerda é uma mina de ouro ali para o Santos para poder explorar, porque ele marca mal. Tanto que eu falei, se o Thalisson Calcinha não for lateral direito, ele vai passar para a esquerda. Por quê? Tem um cacuete de marcação um pouco melhor do que o Wender, o lateral esquerdo. E aí que o João Antônio entra na lateral direita. Então um ponto a ser observado para o Santos é a lateral esquerda do time do Iguatu, que marca muito mal. Marca muito mal. Então essa linha de defesa. Guidio é o volante pegador. Ele até tem uma qualidade na saída de passe, mas no passe curto. E aí passe para o lado, qualquer um dá. Né? Quando ele tenta as jogadas de ligação direta também, acaba errando bastante. O time tem muito essa de fazer a ligação direta ou, no campo ofensivo, tentar cruzar a bola. Se o time está na parte esquerda, quem vai passar lá pelo lado direito é o Thalisson Calcinha. Bola nele. Ou para o ponta direita, ali o Jefferson Calisto. Mas muitas dessas viradas de jogo, elas foram esticadas demais. Pouquíssimas vezes isso deu certo. E tem um outro ponto. Quando dá certo, que o jogador domina, falta a qualidade individual para quebrar o 1 para 1, para quebrar o mano a mano. É muito taxado na velocidade os pontas do time do Iguatu. Mas voltando, o Guidio é um jogador de mais pegada. Ele é 880. Ou ele marca pegando a bola, roubando bem, ou se não pega a bola, vai ficar o jogador que tem a posse de bola. E aí, essa marcação ela pode ser muito feita em cima do Lucas Lima, né? Que é um jogador... o Guidio é um volante central e o Lucas Lima é o armador, que claro, vai ter a movimentação, mas na teoria joga na parte central do campo. Dedeco e Pedrinho são dois jogadores de velocidade que pisam na área do adversário, mas também tem uma função tática importante que recompõe, como eu falei no começo, na linha de 4. Eles têm essa recomposição rápida, forte, de velocidade, da mesma forma com a transição ofensiva e pisam bastante na área do adversário. Mas até pelo fato de eu ter falado que o time liga muito direto, é muito esticão, muita bola estourada, com objetivo, seja para os pontas ou para os volantes, não é um estourão avulso, tem objetivo, mas fica uma jogada única e fácil de ser marcada. Então a bola muitas vezes passa pouco por esse meio campo. Eu nem vejo o Pedrinho assim com tanta qualidade. É um jogador que se destaca, mas não tem tanta qualidade para levar o time nas costas. Ele tem uma certa visão de jogo, uma certa inteligência, mas bem marcado, eu acho que não consegue fazer a diferença, não consegue fazer um drible curto, como, por exemplo, pode fazer o Lucas Lima, que é a expectativa que tem o torcedor santista. Então, esses dois meias aí, né, do time do Iguatu, o Dedeco e o Pedrinho, têm bastante velocidade, são mais importantes na função tática do que tecnicamente falando. Na parte ofensiva, Jefferson Cachito, um dos artilheiros da equipe do Iguatu, com 3 gols aí no campeonato cearense, mas é um ponta direita, não tem tanta qualidade de finalização, de quebra de marcação, ponta de velocidade. Tirando o espaço da velocidade, acho que fica um jogador fácil de ser marcado. Luiz Soares, o centroavante, o camisa 9, jogador de bom porte físico, mas como a bola não chega tanto, e quando chega, chega muito quebrado em cruzamentos, que a maioria são feitos de maneira errada, ou muito forte, ou muito fraco, que favorece para a zaga tirar, ele tem que voltar. Ele volta no meio campo, ele volta na intermediária para tentar no mínimo participar do jogo, e aí tem uma movimentação. Quando ele sai, um dos meias se infiltra nas costas dele, ele geralmente traz um zagueiro com ele, atrai a atenção do volante, e aí sobra espaço para poder fazer a infiltração, uma jogada que o Santos tem que ter uma atenção quando não tiver a posse de bola. E pelo lado esquerdo, para a gente finalizar, o Thiaguinho. Acho que é na mesma característica aí do Jefferson Cachito. Velocidade, não necessariamente com drible, com quebra de marcação. E se tirarem os espaços, fazer uma dobra de marcação, uma tripla marcação em cima dele. Primeiro, não deixar a bola chegar na ligação direta, ter a antecipação dos laterais santistas. Se a bola chegar,
é ter uma dobra de marcação para poder inibir a jogada de velocidade, não necessariamente uma jogada individual, mas a jogada de velocidade e o passe curto, que busca muito isso quando está na parte ofensiva o time do Iguatu. Então, assim, em resumo, acho que o maior problema do Santos para essa partida é o próprio Santos. Porque, falando de nível, como eu disse, os números impressionam. Apenas uma derrota nesta temporada do time do Iguatu. Mas qual o nível que o Iguatu enfrentou até agora? Perdeu pro Fortaleza, time de Série A e de Libertadores, Série A do Campeonato Brasileiro e Libertadores, né? Enfrentou o América de Natal, que é um time de Série C, mas jogou muito mal. Enfrentou o Ferroviário, que também é um time de Série C, e aí conseguiu vencer. Vale dar crédito pro Iguatu. E o outro grande do seu estado vai ser enfrentado ainda no dia 11, pelo primeiro jogo das semifinais do Campeonato Cearense. Então, eu acho que ainda o nível de competitividade que o Iguatu enfrentou de maneira geral foi muito baixo. Então é um jogo pesado para o time do Iguatu, ainda mais jogando fora de casa, jogando na Vila Belmiro. Por isso eu digo que o maior problema do Santos nesse jogo é o próprio Santos Futebol Clube, por toda a situação que vive. Então, essa aí é a análise do Iguatu, do que vive o Iguatu até agora, e se é um possível grau de periculosidade para o Santos, para o time do Santos ou não. Acho que o Santos só acaba tropeçando no próprio Santos Futebol Clube. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like e a sua curtida. Se quiser comentar também, fique à vontade. Traz mais informações aí do time do Iguatu. E deixe, claro, a sua inscrição no canal David Xavier para que vira e mexe possamos aparecer aqui e trazer mais análises do futebol brasileiro. Grande abraço e até a próxima!